Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que é que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que eu fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vigésimo quinto domingo do tempo comum, estamos refletindo a respeito desta parábola do administrador fraudulento, administrador infiel, administrador injusto. Em Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 13. O grande santo Ambrósio, quando estava meditando sobre esta parábola, ele fez um comentário a respeito desta expressão: vós não podeis servir a dois senhores. Ele diz que na realidade só pode haver um Senhor, porque só existe um Deus. E a expressão ou o termo Senhor no Novo Testamento aparece de forma enfática após a ressurreição de Jesus. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor. E o Senhor é justamente aquele que vence tudo que há de escravidão. Vence o pecado, vence as trevas, vence a própria morte. Por isso Jesus é vivo, Jesus é ressuscitado. E quem está em Jesus também participa da vida nova, participa da libertação. Portanto, somente Jesus é o Senhor, porque Ele nos liberta, nos retira de toda escravidão e nos faz pessoas plenamente felizes. O dinheiro, as riquezas deste mundo não podem estar nesta categoria de ser o Senhor, porque as riquezas oprimem o coração humano, as riquezas enganam, ludibriam os seres humanos, ainda mais quando a riqueza é conquistada às custas da miséria, do sofrimento, da exploração daqueles mais pobres, que é justamente a denúncia
que o profeta Amós nos apresenta nesta primeira leitura, quando ele vai dizer: ai de vós os ricos, que estáis explorando os humildes, os pobres, aqueles que são comprados até mesmo por um par de sandálias. Há pessoas que são injustas, são desonestas e inclusive adulteram medidas e pesos, e assim as pessoas são completamente exploradas e humilhadas. Há muito dinheiro circulando na sociedade que realmente não vem de meios que sejam lícitos, que sejam justos, mas muitas riquezas são acumuladas em função da maldade de muitas pessoas. Isso em todas as profissões. Há profissões em que as pessoas roubam mais, as pessoas se tornam insensíveis à pobreza, insensíveis ao sofrimento daqueles mais necessitados. Em mínimas relações, onde alguém precisa receber alguma vantagem material, há pessoas que não abrem mão de ajudar. Há pessoas que não conseguem mais olhar para o pobre com misericórdia. Inclusive, há muitos que odeiam os pobres. E aos que odeiam os pobres, aos que acham que não há sentido cuidar de pobre, é importante voltar-se às Escrituras, sobretudo hoje, nesta profecia de Amós. A escravidão é aquilo que o dinheiro provoca na vida do ser humano. Há pessoas que se tornam ricas de dinheiro, mas se tornam muito pobres, se tornam mesquinhas, se tornam apegadas e perdem o grande dom da caridade, do serviço, da sensibilidade aos mais humildes. E quem assim procede não pode dizer que o dinheiro lhe trouxe paz, que o dinheiro lhe trouxe alegria, porque o que adianta ao homem conquistar o mundo inteiro, mas depois, se vier, perder a sua vida. Santo Agostinho, também comentando esta passagem bíblica, ele vai dizer que nós devemos usar, sem dúvida, os bens terrenos, mas devemos usá-los para conquistar os bens eternos, para conquistar a eternidade. Nós devemos, portanto, ser grandes investidores, mas não investidores capitalistas que vamos simplesmente acumular mais e mais e mais. Mas devemos fazer um investimento na nossa própria salvação, um investimento na eternidade, um investimento em podermos estar a serviço uns dos outros, porque nós viemos ao mundo nus e também ao retornarmos nós não iremos levar nada, nós simplesmente iremos levar o bem que nós formos capazes de praticar enquanto estivermos em cima desta terra. Esta parábola do administrador injusto, infiel, fraudulento, nos coloca diante de um questionamento e de uma dúvida, porque aparentemente Jesus está elogiando a astúcia, a esperteza, como se ele estivesse sendo conivente com a desonestidade deste administrador que estava roubando, estava fazendo o mal, e o seu patrão recebe a denúncia e imediatamente ele vai tentar reconquistar aqueles que estão devendo, adulterando de forma desonesta os preços, as quantidades, os valores, para que no futuro ele pudesse ser também acolhido por essas pessoas que de alguma forma estariam sendo beneficiadas por ele. E ele diz uma palavra forte, ele diz que não está idoso, não tem mais forças para trabalhar, para cavar, e também tem vergonha de sair como esmoleiro, de sair mendigando. De repente, este homem é elogiado por sua esperteza, por sua astúcia,
O que realmente Jesus nos quer ensinar? Ele nos quer dizer que o caminho da santidade não é um caminho para pessoas que são ingênuas, para as pessoas que são passivas, para as pessoas que não se dedicam em corresponder àquilo que Deus quer. Toda desonestidade é repudiada por Cristo, por todos nós que queremos servir a Deus. Mas ele diz: cuidado, porque os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são muito mais espertos do que os filhos da luz. E é dessa esperteza que Cristo fala para nós. O Papa João Paulo II, hoje, São João Paulo II, ele, na passagem para o terceiro milênio, falava da nova evangelização. Ele dizia que esta nova evangelização não pode perder o foco. O conteúdo desta evangelização é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre será. A igreja, para evangelizar, não pode deixar de falar de Jesus. E ele recorda aquela passagem da carta aos Hebreus, que diz o seguinte: Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. E ele diz que esta nova evangelização precisa ser nova. Nova nos métodos, nova no ardor, nova nas expressões. Nova nos métodos, nova no ardor, nova nas expressões. E assim é a sabedoria que deve estar presente na vida de todos nós que somos cristãos, na vida de todos nós que queremos levar à frente a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria que é necessário que nós possamos nutrir, desenvolver entre nós uma astúcia pastoral. Esta astúcia pastoral nos faz ir em busca de métodos novos para atingirmos as pessoas. Coisa maravilhosa hoje nós percebermos o uso da tecnologia ou das novas tecnologias a serviço da igreja, a serviço da evangelização, a pastoral da comunicação, a PASCOM, que se esforça de todos os meios possíveis para que o Evangelho de Jesus chegue aos corações, às casas, às famílias das pessoas. É importante que guardemos, irmãos e irmãs, esta mensagem, de não sermos pessoas tão ingênuas, tão indispostas, mas que sejamos criativos em métodos, em estratégias, em didáticas novas. Mas se perdermos este ardor, o fogo do Espírito Santo, que aquece a nossa fé, os nossos corações, se perdermos o ardor em podermos estar próximo às pessoas, amando as pessoas, educando-as conforme a palavra de Deus, sem dúvida que estes métodos serão falhos. Tudo começa a partir da nossa fé, do Espírito Santo que move as nossas vidas, que nos faz ser pessoas dinâmicas, verdadeiros missionários, que intrepidamente, com muita coragem, saem em busca das pessoas, em busca de seres humanos que estão afastados, das pessoas que estão precisando do consolo da palavra de Deus. Sejamos, irmãos e irmãs, administradores honestos, administradores fiéis. Nós não somos donos da igreja, da evangelização, ou de uma comunidade, ou de uma missão, de um trabalho pastoral que nós exercemos na igreja. Somos meros administradores. Tudo é do Pai. Somente Deus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da nossa igreja, é o Senhor desta obra de evangelização. Mas nós precisamos dar o nosso sim a Deus, um sim sempre renovado, para podermos servir com generosidade a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim possamos conduzir as pessoas ao coração de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora nós